Olá, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Meu nome é Martins e eu irei apresentar para vocês todos os elementos que compõem uma boa imagem profissional valorizada pelo mercado de trabalho. Nesta aula nós abordaremos assuntos importantes para o processo seletivo, ambiente profissional e para a nossa vida em geral. Espero que possam aprender bastante e lembre-se, tenham em mãos papel e caneta para anotar o que foi ensinado. Caso tenha alguma dúvida em algo que for dito aqui, é só vocês postarem no nosso fórum Tira Dúvidas e nós iremos responder. Para começar, é importante saber que em todos os lugares por onde você anda, ao cruzar com outras pessoas, é quase que inevitável imaginar quem ou como essas pessoas são. Do mesmo modo, a sua imagem também é analisada, especialmente em situações de trabalho e principalmente em seleções para vagas de emprego, onde, nestes casos, há profissionais especializados para tal tarefa. No nosso dia a dia, o primeiro contato que temos com outra pessoa costuma ocorrer quando nós visualizamos essa pessoa na rua, no trabalho, na universidade, no trânsito, nas festas, enfim, em todos os lugares por onde ela anda. Você imagina como são essas pessoas que você cruza e mesmo sem perceber, faz julgamento sobre ela. Do mesmo modo, as outras pessoas, elas irão imaginar quem você é a partir do primeiro contato com a sua imagem. Se você está sendo percebido, observado e analisado por sua aparência em todos os lugares e a todo instante, é fundamental ter alguma preocupação com a maneira de se vestir e de se apresentar, a menos que não se importe sobre o que pensam sobre você. E mesmo nesse caso, é comum utilizar a aparência para transmitir essa ideia. Já ouviu aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Esse comportamento das pessoas de imaginar e tirar conclusões à primeira vista, mesmo que vagas e imprecisas, sobre algo ou alguém, são comuns e geralmente não podem ser evitadas, seja pelo instinto de defesa, seja pela necessidade de identificar os semelhantes e muitas outras razões. Nos processos de seleção e nas situações de trabalho, o modo de se apresentar pode ser determinante na sua contratação e na sua permanência e ascensão. Tudo depende de como você é percebido e interpretado, e principalmente para aqueles que entram em contato com você pela primeira vez em sua apresentação. Isso será a principal referência, o seu cartão de visitas. Muitas vezes, temos uma impressão negativa de uma pessoa no primeiro contato. Depois que a conhecemos melhor, nós mudamos completamente nossa opinião e o modo de pensar sobre a pessoa. Isso ocorre em todos os ambientes e com os mais variados tipos de pessoas, seja entre amigos, na faculdade, no ônibus, no supermercado e, como não poderia ser diferente, no processo seletivo também. Por isso, devemos utilizar os meios de contato com a empresa, dinâmica de grupo, entrevista ou simplesmente um telefonema, para transmitir uma boa impressão. Essa boa primeira impressão é transmitida através do nosso comportamento, atitudes, postura, comunicação e apresentação. Portanto, os primeiros contatos são fundamentais na construção de uma imagem a seu respeito. E essa imagem dependerá especialmente da forma como você estiver vestido, da sua postura corporal e do modo como se expressa nas conversas. Vamos conhecer mais detalhadamente sobre a postura, atitudes, comunicação e vestimenta. Começaremos pela postura. Observe a seguinte imagem. A pessoa que possui os ombros caídos, os quadris desencaixados e a postura cabisbaixa demonstra cansaço e desmotivação e desânimo. Agora, observe a postura correta. A pessoa que possui a postura correta, que apresenta quadris encaixados, coluna ereta, ombros alinhados e a cabeça levemente erguida, demonstra motivação, vontade, energia e atenção. Lembre-se, nosso corpo fala. A maneira como sentamos, andamos e gesticulamos expressa as características da nossa personalidade e do nosso estado de espírito. E isso será avaliado pelas pessoas à nossa volta. Algumas pessoas já nasceram com essas características, mas aqueles que não nasceram precisam lembrar que é possível adquirir e ressaltar essas características. Vamos ver algumas dicas de como transmitir boas atitudes.
Primeiro, haja sempre de acordo com seus princípios éticos e mantenha-se em paz com sua consciência. Jamais minta. Qualquer que seja a etapa do processo seletivo, qualquer etapa que seja o processo seletivo, isso poderá prejudicar você e a empresa que oferece a vaga. Conduza todas as etapas do processo seletivo de forma natural. Se não há nada a esconder, não há por que ficar com medo ou assustado. Não represente um papel, nem tente parecer algo que você não é. Não fale mal das outras empresas em que você trabalhou, estagiou e nem dos seus companheiros ou ex-chefes e colegas de trabalho. Quarto, não omita informações, não ironize ou desconsidere o selecionador. Quinta dica, mesmo depois de ser aprovado no processo seletivo, é importantíssimo manter uma postura ética dentro e fora da empresa, respeitando normas, procedimentos, clientes internos e clientes externos. Sexta dica, o comportamento ético não se restringe à organização em que você trabalha, mas em relação a ela. Respeite normas, procedimentos e princípios próprios da cultura do local onde você trabalha. Sétima dica, seus compromissos não se restringem à organização em que trabalha. Devem também se estender aos clientes, aos fornecedores, à comunidade, à sociedade e ao meio ambiente. A nossa postura corporal e atitudes não são complementadas pela nossa voz. Elas também precisam estar coerentes com o ambiente em que estamos inseridos. Mas atenção, o modo como conversamos com os nossos pais e amigos é diferente daquele usado com o selecionador em um processo seletivo. A fala é um dos mais importantes instrumentos de comunicação. O modo como você é percebido depende muito do modo como você fala e do que você fala. Sua expressividade é o resultado de, veja nos slides, dicção. Dicção é a arte de dizer e de recitar. Também depende da variação do volume, o tom que nós nos pronunciamos. Se é um tom alto, moderado ou se é um tom baixo. Outra questão importante é a velocidade das falas. A forma como nós pronunciamos, se rápido, se devagar ou se moderado. E o vocabulário usado, que é a maneira como utilizamos as palavras, gírias, expressões e dialetos. Atenção às gírias. Hoje em dia, em alguns lugares e grupos, é comum escutar expressões como tá ligado, tipo e tantas outras que preenchem os diálogos de boa parte dos jovens. A fala está profundamente vinculada à identidade dos grupos e à influência da mídia, além do nível de educação formal. E falar corretamente, de modo diferente do cotidiano, em situações formais, como é o trabalho, exige atenção e esforços especiais. Tenha em mente algumas dicas sobre como falar no processo seletivo e no ambiente de trabalho. Evite sistematicamente utilizar gírias, sejam com os colegas de trabalho, com os superiores ou com os clientes. Cuidado com o uso correto dos gêneros masculino e feminino, números como os plurais e grau, como por exemplo quando falamos nós vamos, que o correto é nós vamos, ou os carros, quando o correto é os carros, ou então para mim consertar, mim não conserta nada, o correto é para eu consertar. Fique atento aos vícios de linguagem como tá, né, tipo. Outra dica importante é o ajuste, o volume e o tom de sua voz ao local e ao número de pessoas, procurando falar de forma clara e correta. Também procure falar em um ritmo adequado, suficientemente pausado para ser compreendido e suficientemente rápido para não gerar impaciência. Sempre que possível, articule sua fala mentalmente ou antes de falar. Ou seja, pense antes de falar. Lembre-se que ao falar, você está estabelecendo um diálogo com alguém, transmitindo uma informação, uma ideia, um sentimento, demonstrando o que entendeu e ao mesmo tempo querendo ser compreendido. Vejamos algumas dicas de como ter uma boa comunicação. Primeiro, procure enriquecer o seu vocabulário. Leia, evite utilizar gírias. Segundo,
fale com educação. Agradeça, peça licença, não interrompa os outros. Terceira dica, fale corretamente, utilizando flexões de voz adequadas ao contexto. Erros básicos, como eliminar o plural, são imperdoáveis. Quarto, procure elaborar mentalmente a sua mensagem antes de falar. Quinta dica, atente-se aos vícios de linguagem, expressões que se repetem inúmeras vezes em sua fala, como o uso de tipo, né, tá ligado. Sexto, não fale de mais e nem de menos. Saiba fazer as intervenções nas horas certas. Sétimo, fale com calma, de forma que o receptor compreenda a mensagem que você quer passar. Voltemos a falar um pouco mais sobre a nossa aparência e a importância dela para trabalhar nossa imagem pessoal. A aparência é o primeiro impacto visual e a impressão inicial do cliente sobre o colaborador da empresa, sendo fundamental revelar uma atitude e comportamentos positivos. A aparência ela engloba o calçado que se usa, o penteado do cabelo, os adornos que se colocam, como brincos e anéis e pulseiras, a higiene que se apresenta, como unhas, pele, dente e roupas, e a maneira como nos vestimos. Estes fatores contribuem consideravelmente para melhorar ou degradar a nossa imagem. Há indumentárias, roupas apropriadas para cada ocasião. A regra essencial é que cada um se traje adequadamente e se apresente com a imagem cuidada. Existem algumas regras importantes em termos de aparência. São elas: ser pontual, ser discreto, ser bem educado e simpático, demonstrar considerações pelos outros, vestir-se apropriadamente ou usar o uniforme adequado, limpo e sem sinais de desmazelo. Estar presente no seu posto de trabalho, ter higiene pessoal e diária. Para ajudar a divulgar ou vender nossa imagem pessoal da melhor forma possível, iremos falar e aprender sobre marketing pessoal. Mas antes, o que é marketing pessoal? A palavra marketing origina-se do inglês e significa mercado. E pode ser conceituado como o conjunto de estratégias e ações que promove o desenvolvimento, o lançamento e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor. Isso segundo o novo dicionário Aurélio. B. São consumidores, clientes, parceiros e a sociedade como um todo. Isso é segundo a American Market Association, que é uma definição de 2008. E C, que é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício, que é de Armstrong de 1999, essa definição. Há uma mística em torno da expressão marketing. Essa expressão tem sido uma forte conotação de propaganda. Talvez pelo fato de as empresas que a utilizarem estarem constantemente divulgando seus produtos e marcas na mídia. A propaganda é, sem dúvida, uma das ferramentas do marketing. Entretanto, marketing aborda outras ferramentas muito menos visíveis, como o estudo e a criação de produtos, a localização e a distribuição dos mesmos juntos aos consumidores, seja física ou virtualmente, como é o caso da venda através da internet. O treinamento dos funcionários, como forma de obter atendimento excelente, a definição do preço de venda dos produtos, juntamente com outras atividades como pesquisa de marketing e planejamento estratégico, para não estender demais a lista. Essas são algumas dos exemplos. Neste contexto, então, o que é marketing? Marketing trata-se de uma filosofia empresarial. Deve ser praticado não somente pelos chamados departamento de marketing, mas devem estar impregnada ou praticada em todas as ações desenvolvidas pela empresa. Marketing é a atenção total ao cliente. Marketing é o respeito total pelo cliente. Não é a bajulação, o sorriso forçado frente ao cliente, mas sim uma preocupação constante em identificar as necessidades reais do cliente, direcionando todas as atividades da empresa a essas necessidades, buscando explorar uma oportunidade de negócio surgida a partir dessas necessidades. Vamos falar então sobre o marketing pessoal. As organizações trabalham sistematicamente e usam
o marketing, para construir uma imagem sólida e positiva na mente de seu cliente. Da mesma forma que uma empresa se preocupa com a imagem de sua organização na mente de um cliente. Nós também precisamos nos preocupar com a imagem que passamos na empresa onde trabalhamos, ou quando atendemos algum evento ou recepcionamos convidados, autoridades e turistas em uma recepção de hotel, por exemplo. Essa preocupação e cuidado com a imagem e a carreira é que chamamos de marketing pessoal. Para continuar, eu gostaria que vocês fizessem, na verdade, os seguintes questionamentos. Como se apresentar em uma entrevista de emprego ou recepcionando um evento, no caso de homens e mulheres? Como são as roupas, cabelos, unha e maquiagem, no caso das mulheres? E os acessórios, são discretos ou chamativos, no caso tanto de homens quanto para as mulheres? A imagem pessoal envolve a vestimenta e o asseio. Apresentar-se com roupas adequadas ao tipo físico, sem exageros, no caso das mulheres, como decotes, transparências e fendas, e no caso dos homens, roupas apertadas, camisas estampadas ou abertas, colares ou pulseiras e anéis, é tão importante quanto apresentar-se com os cabelos, as unhas e os dentes bem cuidados e saudáveis. A seguir, apresentamos duas listas de roupas inadequadas, ou seja, não recomendadas para mulheres e homens no ambiente de trabalho, principalmente na recepção de um evento, hotel, empresa ou programação social. Roupas femininas inadequadas para o trabalho. Para mulheres no ambiente de trabalho, prestem atenção, que não é recomendado, calça jeans justa, rasgada, desbotada ou cós baixo, como na imagem. Calça de agasalho ou tipo fusô, também não é recomendado. Terceiro exemplo é saia curta ou com fendas, também não é recomendado. Um outro exemplo de vestimenta é blusa curta, tipo baby look ou muito curtas. No quinto exemplo nós vemos decotes. Sexto, roupa branca e justa, também não é recomendada. Sétimo, as transparências também nunca são recomendadas. E oitavo, recomenda-se que as mulheres não usem tênis, chinelo, tamanco, plataforma, bota, cano alto, saltos acima de 7 centímetros também não são recomendados. Para os homens, no ambiente de trabalho, recomenda-se o seguinte: não se deve usar calça jeans detonada, essa toda cheia de buraco, rasgada, calça de agasalho ou calças claras ou calças de academia. Um outro exemplo é camisas transparentes, não é permitido nenhum tipo de transparência para os homens. Quarto exemplo, camiseta de publicidade ou de time de futebol ou com figuras infantis também não são recomendadas. Sexto, jaquetas camufladas, bordadas de caveiras, cavalos ou formas femininas. Oitavo, camisas estampadas, bermudas e camisões. Décimo, tênis multicoloridos ou botas de cowboy ou estilo cowboy também não são recomendados. Outro cuidado importante e faz a diferença em nossa imagem pessoal são os cuidados com cabelos e com a pele. Os homens necessitam ter tantos cuidados com os cabelos como as mulheres. Aliás, eles não precisam ter tantos cuidados. Basta somente os cabelos estarem lavados, cortados e penteados. Lembrando que corte e penteados extravagantes não são recomendados para os homens. Mechas, pinturas e outras coisas desse tipo também não são aceitáveis. Para as mulheres, além de limpos e cortados, escovados e penteados, os cabelos precisam estar pintados, principalmente se tiverem fios brancos. Mas os homens têm apenas uma desvantagem em relação às mulheres. Eles precisam fazer a barba quase que diariamente para compor uma aparência bem cuidada. Caso contrário, eles poderão comprometer o produto ou serviço que vendem e, consequentemente, a imagem da empresa. 5 itens para mulheres e 5 para os homens, para que eles possam evitar no dia a dia de uma recepção. Para as mulheres, cabelo comprido e armado, cabelo muito longo e solto, cabelo curto ou muito armado e cabelo com tintura vencida, esses que já estão aparecendo a outra cor do cabelo. E cabelos sujos ou com caspas também não são recomendados. Para os homens,
Cabelo preso em rabo de cavalo também não é aceitável. Cabelos compridos e soltos. Cabelos com caspa ou sujos. E barba por fazer também não é aceitável. Lembrando que os bigodes, eles não podem ser grandes e também não podem ser exagerados. São permitidos, mas não exagerados. Dependendo do tipo da empresa ou evento que o recepcionista esteja atendendo, poderá ter de usar uniforme ou vestimenta para a ocasião. Mas, em geral, a vestimenta deve ser o mais clássica possível, evitando exageros na sua apresentação pessoal. Mas não adianta estar vestido adequadamente se não estiver bem asseado, ou seja, limpo e perfumado, com os cabelos e barba feita, no caso dos homens, ou com os cabelos bem penteados e uma maquiagem adequada, nos casos das mulheres. Por isso, vamos falar sobre alguns cuidados com o nosso corpo físico. O cuidado com o corpo, ele reflete primeiramente a nossa autoestima. Sabe-se que os profissionais da saúde se preocupam com o asseio e com a boa saúde, pois afeta diretamente no trabalho deles. O cuidado com o corpo e a alimentação refletem diretamente no âmbito profissional. Se temos o cuidado diário em manter o corpo saudável, asseado, bem disposto, nos tornamos agradáveis e bem-quistos. Vejamos algumas dicas importantes sobre o cuidado com o corpo. Odores. O cheiro do corpo pode afetar o relacionamento social e profissional. Por exemplo, o suor. Por isso, a higiene corporal é importante. Este descuido pode acarretar perda de oportunidades de uma efetivação ou de promoção no ambiente profissional. Por ser um assunto melindroso, o responsável pela contratação prefere substituir o recepcionista em experiência e contratar outro que se adequade no perfil desejado. Quem lida com o público não pode ter esse tipo de problema. E o oposto também é verdadeiro, pois o uso de perfume em exagero também causa odores incômodos. Mau hálito. Esse é um grande vilão do atendimento. Por isso, é importante levar na bolsa ou na mochila ou manter na gaveta do trabalho um kit de escovação, com escova, pasta e fio dental. É desagradável e constrangedor sentir o mau hálito da pessoa com quem nós falamos. O cuidado com o hálito e com os dentes são imprescindíveis para qualquer profissional. Muito mais para aqueles que lidam ou estão em constante contato com pessoas. Lembre-se, o sorriso é o cartão de visita de todo profissional que se preza. Tenha sempre balas ou pastilhas ou mesmo cravos na bolsa para ajudar a combater o mau hálito. Limpeza do nariz e da garganta. Em caso de resfriado ou com coriza, é importante ter sempre à mão um lenço de papel para as mulheres ou de bolso para os homens. Evitar sempre espirrar, tossir ou limpar a garganta perto das pessoas. Caso não consiga segurar o espirro, deve fazê-lo com um lenço em mãos, juntamente com o pedido de desculpas. Cabelos. Não há nada pior do que um cabelo oleoso, ceboso ou com caspas ou mal cheiroso, tanto para homens quanto para mulheres. Mesmo que esteja cansado ou com preguiça de lavá-los, deve lembrar-se que os cabelos compõem a imagem final da pessoa e uma imagem profissional. Importantíssimo para as mulheres não terem raízes brancas pedindo tintura, ou mesmo que isso elas tenham que retocar a cada 15 dias. E atenção, quem recepciona eventos deve manter os cabelos presos para poder passar uma imagem de asseio e limpeza e discrição. Não adianta a roupa estar adequada se os cabelos não acompanham esta imagem. Mãos. As mãos, elas precisam de grande atenção. Elas devem estar sempre bem cuidadas. Para os homens, as unhas, elas devem estar sempre limpas, cortadas. Unhas grandes nem pensar. Podem usar bases, mas nada de esmaltes, apenas o natural. Para as mulheres, o tamanho das unhas também deve ser observado. Elas devem ser curtas ou médias e é indispensável o uso de um bom esmalte. Escolha sempre esmaltes claros, em tons neutros e transparentes, como brancos, beges, rosas ou cremosos escuros, como beges, vermelhos fechados, vinho café, berinjela e etc.
Pode ser usados também, mas essas cores mais quentes, mais vibrantes, como o rosa, o alaranjado, o pink e o vermelho tomate, e os pretos, eles não devem ser usados. Outra dica importante é sobre a maquiagem. Para uma maquiagem discreta, as mulheres, no caso, elas podem usar uma base bem fina, de boa qualidade e num tom exato, ou seja, de acordo com a cor de sua pele. Podem também usar uma máscara de cílios, blush e batom cor de boca ou um outro tom neutro, mais escuro, puxado para o rosa, assim, meio amarronzado. Vermelhos, as cores vinho, pink e laranjado, essas cores mais fortes, elas não são apropriadas para a nossa imagem pessoal e para o nosso trabalho. As sombras também, lembrando, elas devem ser em tons neutros, como beges, marrons ou cinzas, que também é uma boa pedida. Outros tipos de sombras não devem ser usados, principalmente as escuras. Já os metalizados, cintilantes, efeitos molhados, brilho, eles nunca devem ser usados. Para quem trabalha em escritório, alguns escritórios ou locais mais informais, poderá dar uma incrementada na maquiagem, mas lembre-se sempre, nunca exagere. Então, por exemplo, sombra colorida e batom laranja podem até ser tendências no verão. No entanto, não se esqueça que você está em um ambiente de trabalho e por isso não seria apropriado usar os dois ao mesmo tempo. Escolha um e faça o restante totalmente neutro. Então, basicamente a dica é sempre usar o mais neutro possível e utilizar algo que não chame tanta atenção. Nem só de aparência física depende a imagem pessoal, mas também na maneira de como nos relacionamos com as outras pessoas. Para estabelecer boas relações no ambiente social e profissional, nós necessitamos fazer uso de algumas cerimônias, principalmente para quem trabalha em uma recepção de eventos, hotel ou em qualquer serviço de atendimento ao público. O uso da etiqueta proporciona oportunidades de promoção e ascensão ao ambiente profissional, pois ninguém gosta de ser recebido por uma pessoa que não tem boas maneiras, que não sabe tratar uma pessoa convidada ou um turista. Todos nós gostamos, todas as pessoas gostam de se sentir importantes e a forma de tratamento está diretamente ligada a esse sentimento. Por isso, o recepcionista ele deve conhecer e aplicar a etiqueta no trato com o cliente. Segue algumas dicas importantes sobre esse trato com o cliente. A pontualidade. A pontualidade é a primeira regra da etiqueta no trabalho. O funcionário, na verdade, e o recepcionista devem sempre chegar 15 ou 10 minutos de antecedência ao local de trabalho. Nada é mais desagradável do que estar atrasado para o seu local de trabalho. A pontualidade, ela denota, ou seja, demonstra boas maneiras, ainda mais se você é o responsável por receber pessoas. Nesse caso, você jamais poderá chegar depois dos seus convidados. Uma outra dica importante é sobre a cortesia. Mesmo vivenciando em dias estressantes e na correria do dia a dia, o profissional ele não pode esquecer as palavras mágicas, como bom dia, boa tarde, com licença e por favor e obrigado. Sorriso. É prazeroso chegar em um evento ou recepção e ser recebido com um sorriso. Sorrir para os clientes e colegas sempre passa uma boa impressão. Elogios. Todos gostam de receber elogios, principalmente se perceberem que é sincero. Elogie clientes, convidados e colegas de trabalho, mas com discrição e sem bajulação. Elogie uma bolsa, elogie um relógio, elogie a postura, o comentário ou a apresentação na reunião. Um relatório bem elaborado, um atendimento ou um cliente também podem ser elogiados. Fumantes. Já existe uma legislação vigente proibindo o fumo em ambientes fechados, tais como cinemas, restaurantes, escolas e por aí vai. Na recepção não deve ser diferente, visto que estamos lidando com o público. Utilize o local designado para fumantes e cuide para não ficar muito tempo e nem indo muito a todo momento, afastando-se ao local de trabalho do atendimento. O cheiro do cigarro ele fica impregnado nas roupas, no hálito e nas mãos. Por isso, o fumante ele precisa lavar as mãos utilizando álcool em gel ou antissépticos de bolso.
manter o bom hálito com balas, pastilhas ou um enxaguador bucal. E é importante mesmo parar de fumar. Afinal de contas, cigarro faz mal e hoje em dia nem é considerado educado ou elegante fumar. O recepcionista, principalmente o de eventos, muitas vezes participará de almoços, jantares, quer seja em eventos sociais ou em acompanhamento de atividades culturais e de apoio. Por isso, ele precisa saber como se comportar à mesa, usando das boas maneiras de etiqueta. Então, nós iremos falar de alguns itens importantes a serem considerados. Primeiro, falar com as mãos é algo importante a ser notado. Os gestos são importantes na comunicação empresarial, mas na mesa eles devem ser contidos. Nós na mesa não devemos abrir muito os braços e nem os cotovelos. Todos os gestos eles devem ser contidos, com os cotovelos colados ao corpo. Jamais conversar usando os talheres ou apontando garfo ou faca para outras pessoas. Os talheres devem ficar descansando no prato enquanto nós falamos. Sobre os talheres, preste atenção nessa imagem. Os talheres eles devem ser utilizados de forma de fora para dentro. Não importa a quantidade de talheres que se tenha na mesa. Se forem servidos vários pratos, haverá um talher para cada tipo de comida. Caso sinta-se intimidado, procure observar seu gerente ou o anfitrião que o convidou e acompanhe eles nos mesmos movimentos e com os mesmos talheres que eles utilizando. Sempre lembrar dessa dica, os talheres são sempre de fora para dentro. Falar enquanto come. Devemos estar atentos para não falarmos com a boca cheia, cuspir enquanto falamos ou fazer barulho durante a mastigação. É demasiadamente desagradável e deselegante tal comportamento. Cotovelos sobre a mesa. Não coloque os cotovelos sobre a mesa. É um preceito bastante conhecido e vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Cotovelos sobre a mesa enquanto mastiga, principalmente com o garfo e com a faca nas mãos, compõe uma péssima postura à mesa. Apenas as mãos e os punhos podem apoiar-se sobre a mesa enquanto a pessoa come. Ao utilizar a faca e o garfo para cortar, mantenha-se os cotovelos próximos do corpo para evitar tocar o vizinho na mesa. Palitar os dentes. Definitivamente não. Não usar o palito de dente à mesa em qualquer ocasião, muito menos em reuniões de negócios. Caso fique preocupado com algo no dente, deve pedir licença às pessoas da mesa e ir ao toalete, o banheiro, e lá fazer o uso do palito de dente. Restaurantes profissionais, normalmente mantêm palitos e fios dentais nos banheiros para conforto do cliente. Mesmo que tenha palitos à mesa ou individuais ao lado do guardanapo, nunca utilizá-los à mesa. Se você sentir que algo está preso no seu dente, pode pegar o palito na mesa discretamente e ir ao teu banheiro, mas que isso seja feito no banheiro, para que não seja um incômodo na mesa. Guardanapos. Se forem de tecidos de médios a grandes, eles devem ser colocados sobre o colo, deixando a barra virada para você. Se forem de papel, eles devem ficar do lado direito. Muitas mulheres que estão com batom, elas devem cuidar para enxugar os lábios do mesmo lado e não manchar todo o guardanapo. Então ela tem que fazer um controle ali sempre utilizando o mesmo lado para que o batom não suje todo o guardanapo. Eles devem ser utilizados antes de beberem os líquidos e após comer. Não se preocupem em dobrá-los ao final da refeição, apenas deixe os guardanapos no prato. Outra importante ferramenta em construir nossa imagem pessoal é o nosso marketing digital. Qual é a imagem que você espera construir nas redes sociais? Nos dias de hoje, todos nós gradativamente nos rendemos aos apelos das redes sociais. Empresas e profissionais que estão ao largo desse movimento, no médio prazo, pagarão preço pela falta de interatividade e por andar na contramão das tendências do mercado. Afinal, ninguém cresce sozinho e nutre uma boa rede social de contatos sem ter suas vantagens.
Participar de ambientes virtuais e tecer novos contatos virou quase que uma obrigatoriedade. Sejam em situações sociais ou profissionais, surge sempre a pergunta clássica: você está no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram ou no Snapchat? Aderimos às inovações virtuais para não corrermos o risco de ser o diferente do grupo. Independente dos diversos interesses relativos às necessidades e expectativas de cada um, acessar o universo das redes sociais nos traz uma sensação de fazer parte de um mundo sem fronteiras, onde a viabilidade de nossos objetivos, independente do quão distantes possam parecer, resume-se apenas à questão de tempo. As redes sociais viabilizam também o compartilhamento das informações em curtíssimo tempo, contribuindo para o processo de divulgação de culturas e novos conhecimentos, através da troca entre grupos com interesses e afins. Ao ampliarmos nosso nível de conhecimento, potencializamos nossa conectividade, pois o quanto maior é o saber, maior a abrangência dos nossos contatos. Contudo, como em qualquer ambiente coletivo, seja ele virtual ou não, temos que nos certificar do nosso real propósito e estabelecer uma postura convergente com o que queremos conquistar, mesmo que essa conquista refira-se apenas à aquisição de novos contatos. Nestes termos, uma estratégia de atuação definida é um mínimo de zelo pela própria imagem, e um mínimo de zelo pela própria imagem deve ser requisitos básicos antes de nos lançar às cegas nas redes sociais. É estranho encontrar pessoas como, por exemplo, no Facebook, as quais tornam públicas suas rotinas pessoais, sem economia de detalhes, para milhares de seguidores, com os quais não mantêm nenhum nível de relacionamento que justifique essa conduta. Temos que zelar pela imagem de como queremos ser vistos e lembrados. Determinados pormenores da nossa vida pessoal devem ser comentados através de mensagens diretas, com aqueles com quem compartilhamos de certa intimidade, e não divulgados nas esferas das redes sociais. É mais prudente agir dessa maneira, pois devemos lembrar que investimos grande parte do nosso tempo na construção de uma boa imagem e, às vezes, por um deslize, a comprometemos por uma vida inteira por causa de bobagens que postamos nas redes sociais. Uma maneira de atuar com segurança e eficiência nas redes sociais é elaborar um perfil em linha com o tipo de relacionamento que você deseja trabalhar. Se a sua opção for exercer relações de trabalho, assuma uma postura profissional e não ceda ao impulso de descontrair-se demais para não comprometer seu objetivo. Lembre-se que uma boa imagem é construída dia a dia, por cada um de nossos gestos e atitudes. Se paredes têm ouvidos, o que dizer das redes sociais? Portanto, cuidado com o que você torna público. No mais, aproveite as inúmeras vantagens dos circuitos virtuais e faça a diferença. Use as ferramentas de mídia a seu favor. Quando o assunto é o tempo dedicado aos perfis nas mídias digitais, os brasileiros estão na liderança. No entanto, apesar do tempo que empenham, isso não representa necessariamente a eficiência na comunicação e no cuidado com o perfil. De acordo com uma pesquisa da Digital Future Focus Brasil 2015, realizada pela Comscore, os brasileiros lideram o ranking de horas gastas nas redes sociais e apresentam uma média de 60% maior do que a do resto do planeta. Entretanto, mais do que um canal para dialogar sobre gostos pessoais, esses espaços são também ideais para destacar o potencial do profissional. Assim como grandes marcas usam as mídias digitais para se promover, essas podem ser poderosas ferramentas também a favor das pessoas que pretendem conquistar uma oportunidade de emprego, complementar a renda ou até mesmo conquistar uma posição melhor no trabalho.
Normalmente, em nossas redes sociais, além de amigos, também fazem parte dela nossos colegas de trabalho, nossas chefias e nossos clientes. Por isso, é de grande importância saber fazer um bom uso dessas redes sociais. Para quem quiser tirar o máximo proveito desse tempo dedicado aos perfis nas redes sociais e ampliar seu network e ganhar notoriedade, é preciso seguir alguns passos. São eles. Primeiro, tenha propósito. Cada atualização de status que você faz, cada imagem que você compartilha ou twitta, ou que publica, está contribuindo para a sua marca pessoal. Por essa razão, fica muito mais claro o que é interessante compartilhar quando se tem um propósito e objetivos definidos. A imagem que você constrói é uma soma de várias ações diárias, tendo em mente pelo que você quer ser reconhecido. Segunda coisa, escolha a plataforma mais adequada para o conteúdo que deseja compartilhar. Conhecer seu público ou o público que quer impactar positivamente é o primeiro passo para o sucesso com a mídia social. Algumas redes sociais são adequadas para cada tipo de público. O Facebook, o Instagram, o Twitter ou o WhatsApp têm seus públicos bem definidos. Mas se está pensando em mudar de emprego e ampliar seu network, ativar sua conta no LinkedIn e buscar se conectar com pessoas de sua área ou de interesse, podem trazer bons resultados. Terceira dica, evite o excesso de autopromoção. Nem tudo é sobre você. Talvez você pense, já que eu estou me promovendo, tudo que eu preciso fazer é postar sobre tudo que eu faço ou tudo que eu penso o tempo todo. Não é bem assim. Não se torne o chato das redes sociais. Em vez de falar apenas de você, incessantemente, intercale, compartilhe assuntos do seu setor, pesquisas, tendências e notícias relevantes, que informem, que também seja interessante para as outras pessoas. Quarto, dê espaço de tempo. Não sobrecarregue demais a sua timeline de informações ou suas redes sociais. Poste regularmente. É importante. No entanto, é mais importante não exagerar nessa regularidade. Dê espaço entre suas atualizações para que seus amigos e seguidores mantenham o interesse e não se incomodem tanto com tanta informação que você poste. Exagerar é sempre ruim e, neste caso, pode até mesmo banalizar o teor daquilo que se compartilha. Quinta dica. A imagem que as pessoas criam sobre você se baseia naquilo que você posta em suas redes sociais. Goste ou não, hoje em dia não tem mais distinção do online e do offline. As opiniões que você expõe nas redes sociais hoje refletem diretamente na imagem que as pessoas criam a respeito de você. E isso pode ser positivo ou negativo, depende da postura que se adota. Assumir discursos preconceituosos e demasiados conservadores, além de serem rudes, podem gerar desgastes irreparáveis com as pessoas que você convive. E mais, não espere que as pessoas saibam separar aquilo que você diz ser profissionalmente do que é pessoalmente. Sexta dica. Cuidado com suas postagens. Algumas pessoas não estão nem aí para suas atitudes nas redes sociais. Imagine a seguinte hipótese. Seu chefe, numa segunda-feira, abre as redes sociais e olha uma de suas postagens com a seguinte frase: "Odeio segunda-feira". Quais seriam as impressões dele e de seus colegas a respeito do que você postou? Sem dúvida, elas entenderiam como um sinal de insatisfação no trabalho. Sétima dica. Foque em mostrar nas redes sociais serviços voluntários que você faz, cursos que aprendeu e novas habilidades. Assim, estará mandando uma imagem positiva sobre você para as pessoas que o acompanham. E como deve ser o profissional fora do ambiente de trabalho? É importante observar que também durante o final de semana, ainda que esteja fora do ambiente de trabalho, o profissional ele deve também ficar atento com a sua postura. Nenhuma organização deseja estar vinculada a alguém que possa manchar a sua reputação em qualquer sentido, ainda que em momentos de lazer. Não fica bem para um profissional, por exemplo, se comportar de maneira
inadequada durante um happy hour, especialmente se ali estiverem colegas de trabalho. Pode ser que o uso excessivo de uma bebida qualquer faça uma pessoa se extravasar suas emoções, fazendo com que ela fale mais do que deveria sobre a organização ou sobre os colegas de trabalho. E também, e pior, falar sobre os possíveis segredos da organização ou do local de trabalho que não deveriam ser revelados a ninguém. Mais feio ainda, poderá ficar a situação se começar a dar um clima, poder começar a dar em cima, na verdade, de algum colega de trabalho, ainda que aparentemente ninguém saberá o que pode ter acontecido depois do happy hour em uma situação dessas, poderá provocar comentários e fofocas futuras, principalmente no ambiente de trabalho. Quem frequenta um clube também deve estar atento com o que ou com quem conversa. Precisa lembrar que em um ambiente de clube há várias daquelas pessoas que estão lá para ouvir novidades, de alguém que tenha, na verdade, alguma coisa para contar sobre o que está rolando no mundo dos negócios. Muitas organizações incentivam seus colaboradores, seus trabalhadores, a frequentarem clubes e associações, bancando as suas participações nesses clubes. Entre uma bebida e outra e durante um passeio de escuna, é bom ficar bem esperto com as conversas e com o comportamento com as demais pessoas. Praticando ou assistindo a alguma atividade esportiva, o profissional ele também deve manter uma postura adequada. Ao participar de um jogo de futebol, por exemplo, fica estranho ver os participantes berrando e xingando seus colegas de time e, mais ainda, quando partem para a ofensa física. Imagine como será o comportamento dessas pessoas dentro do ambiente de trabalho. Talvez também não seja bom ou bem visto um profissional se transformar quando estiver torcendo pelo seu time de futebol preferido, xingando e brigando com as demais pessoas presentes por causa de um lance infeliz de um jogador ou de uma marcação infeliz do juiz, também não é aconselhável. Ir à praia ou ao campo para participar de alguma atitude merece atenção. Há lugares em que os costumes podem ser diferentes daqueles do seu dia a dia e, portanto, não custa nada respeitar as demais pessoas ali presentes, evitando comentários e especialmente as piadinhas sobre os costumes que possam gerar algum tipo de polêmica ou incidentes. Participar de festas familiares ou de festas de pessoas próximas é um outro assunto que merece atenção. Festas infantis geralmente costumam ser preparadas para as crianças. Adultos vão para encher o espaço e nem sempre permitem um relacionamento adequado entre as pessoas. Tem gente que gosta de ir para se mostrar, como dizemos. Levem para esses momentos toda a sua pose e mania de grandeza, apesar de que há também casos contraditórios. Portanto, beba com moderação ou, se possível, não beba. Como diz o alerta social, se for dirigir, não beba, se for falar, fale extremamente o necessário, especialmente se for tratar de algum assunto que possa ser confidencial para a organização para a qual você trabalha. Se for participar de alguma atividade esportiva, ainda como torcedor, contenha-se. Se for participar de alguma atividade social, faça menos pose, seja mais amigável com as pessoas. Lembre-se que você é um profissional importante para a sua organização. Faça sempre o possível para deixar uma boa imagem sua e que você é um representante digno de sua organização. Então, pessoal, chegamos ao final de nossa videoaula. Espero que tenham aprendido bastante e possam utilizar o conhecimento adquirido aqui em sua vida. Um grande abraço a todos e até mais!